Em entrevista à imprensa nesta quarta-feira, o secretário de Planejamento, Finanças e Controle, Disney Fernandes, diz ter se surpreendido por má vontade da Câmara de Vereadores de Campo Grande em aprovar projetos apresentados pela Prefeitura da capital. Então, eu gostaria, Disney, que você, por gentileza, apresentasse. Bem, eu vou ser bastante breve, até para que só consolidar as informações que o prefeito fez dessa retrospectiva toda em relação à situação que acabou nesse retorno a partir de setembro, da questão que encontramos a Prefeitura de Campo Grande numa situação extremamente delicada, em que comprometia todos os processos de realização, de prestação de serviço e pagamento de funcionário, em que, prefeito, em cima dessa sua determinação de que a gente pudesse priorizar determinadas questões, isso foi tratada para que a gente pudesse ter um equilíbrio fiscal, e isso foi, felizmente para a população e infelizmente para os adversários que não torcem pelo benefício efetivo da população como um todo, nós conseguimos superar essas dificuldades e colocar Campo Grande dentro de um equilíbrio que pudéssemos pagar os funcionalismos em dia, religiosamente em dia, cumprir com as nossas obrigações em relação aos nossos custeios. Temos uma prefeitura equilibrada, mas que agora, em cima de uma posição de procurar uma maior eficiência, uma redução de custo, a gente é surpreendido por uma má vontade da Câmara de Vereadores em aprovar projetos que têm uma relação direta com a eficiência da administração. A gente ser surpreendido por uma rejeição de um projeto em que nós temos um processo de centralização de despesas. Sempre aconteceu isso em Campo Grande e foi nessa lei orçamentária aprovada, retirada esse artigo que permitia a centralização da despesa. Isso quer dizer o quê? Água, luz, pagamento de funcionário, telefonia, ela é hoje centralizada na SEMAD. Todas as contas chegam e é um grupo só que trata dessa despesa. Infelizmente, com essa retirada desse artigo, cada secretaria, cada órgão passou a ser responsável, então nós tivemos que descentralizar isso e colocar pessoal em cada secretaria para cuidar disso. Fizemos essa solicitação para a Câmara para que retornasse. Infelizmente, prefeito, redução de custo, tratar isso aí como uma coisa assim tão que não é questão política, não podemos nem misturar essa questão como partidária, seja que interesse é público. A gente fica assim surpreendido com uma tomada de posição da Câmara Municipal e que chega a raia de, recentemente agora, rejeitar um projeto de financiamento de modernização. Olha bem o que a gente está colocando, a que limite nós chegamos em relação a estar muito fora o interesse público, fora da questão, fora do interesse da população, daquilo que a gente entenda, que a gente tenha que zelar pelo interesse da administração, pelo interesse público, de buscar, através de um projeto, olha bem, de oferecimento, que eu estou dizendo assim, nós não fomos nem atrás desse processo não. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, nós já tínhamos um projeto de financiamento e de modernização, 2 projetos, um aprovado de 16 milhões em 2005, outro em 2010 de 25 milhões, em função de variação cambial, o BID nos ofereceu 12 milhões e meio para que a gente pudesse utilizar esse recurso para aperfeiçoamento. Apresentamos esse projeto para a Câmara e tivemos a decepção aí, em relação à rejeição num momento de crise, num momento de falta de recurso, num momento em que os municípios não têm alternativa de receita extra, a gente ficar impedido de obter um recurso que estaria disponível para nós em 60, 90 dias, para que a gente pudesse fazer uma série de aplicações de redução de custos, que a gente tem uma máquina, por incrível que pareça para vocês, obsoleta em termos de tecnologia de informação, em cima de segurança de dados. Isso aí era para construção de um data center que permitisse essa segurança de dados, um aperfeiçoamento na nossa gestão de dívida ativa, que é a conciliação fiscal, e em cima de indicadores que pudéssemos trabalhar a redução de custo.
a gente teve essa questão aí relegada a um plano político e que a gente não tem, eu não tenho como técnico, prefeito, ter a capacidade de ter esse tipo de entendimento, que seja a questão partidária sendo colocada, sendo dentro das suas questões, mas não para esse tipo de assunto. Esse assunto em que o prejuízo final é a população. Bem, nesse assunto que tivemos ontem, a rejeição de um projeto de lei que permitia o reajuste salarial, os senhores não imaginam o trabalho que a nossa secretaria, junto com a Secretaria de Administração, de ter o entendimento do possível, porque a herança em consequência de dar reajuste sem fazer impacto financeiro, nós estamos pagando o preço agora. Esse agora é de que é possível de ser feito para que se garanta, primeiro, compromisso com regularidade de salário. Segundo, obediências às leis estabelecidas de responsabilidade fiscal, que impõem condições para que a gente aplique os nossos recursos em relação à despesa de pessoal. Nós ficamos balizados em relação a essas duas questões. E esse exercício de dar 9,57%, que significa o quê? Esse número também não é um achismo. Esse é o índice que corrige os tributos municipais. É o índice que corrigiu o IPTU em 2016. É o índice que atualizou monetariamente a dívida ativa nossa. Então não é um achismo esse 9,57. É a mesma coisa que a população nos oferece em relação a reajuste, em relação à atualização monetária, nós estaríamos transferindo também para o funcionalismo esse mesmo índice. Essa questão de fazer essa movimentação e que ela deveria ter sido aprovada ontem, em cima de parâmetros, porque a gente conversa com outros secretários, temos uma associação de secretários de finanças e capitais em que é debatido todas essas questões e qual que são as possibilidades. E vem agora agregado a todos esses problemas de herança de uma prefeitura bastante comprometida na sua receita, o cenário nacional. Um cenário nacional que aponta deflação de 3,5% esse ano, que aponta aumento de desemprego de 8%, de 7,5% e vai chegar a 10%, 12% se algumas providências não forem tomadas. São milhões de pessoas perdendo emprego. São receita nominal, real, abaixo da inflação. Nós estamos crescendo 3% quando a inflação está na faixa de 10%. Quer dizer, não acompanhamos nem o crescimento real da inflação. Então não temos nem como recompor isso aí. Um quadro de cenário nacional de redução de consumo de energia que vai traduzir em 1000 coisas. Redução do poder aquisitivo, aumento de inadimplência das pessoas. Um quadro pior possível. Um cenário que não nos permitia fazer nenhuma grande movimentação em relação ao reajuste salarial. O quadro era esse. Mas a sensibilidade, aí a gente teve que render a sensibilidade de que o que é possível, definida pelo prefeito, porque tecnicamente, que acompanhando o cenário nacional, que eu tenho uma pesquisa aqui de todas as capitais, que apenas uma capital, que foi Fortaleza, dentro de uma greve geral acontecida lá no mês passado, eles tiveram um reajuste de 2%. Vou colocar aqui para os senhores, tá? Isso aqui é uma pesquisa de todas as capitais que a gente fez em relação a saber qual que era a posição e qual que era o sentimento em relação ao reajuste que vai acontecer. Vamos aqui. Brasília. Lei de responsabilidade fiscal 467, reajuste sem previsão. Clima com os servidores, movimentação no magistério. Lá em Brasília estava com esse cenário. Agora, Florianópolis, com 55 servidores em greve e não concedeu reajuste. Estão em greve. Fortaleza foi a única que deu, praticamente, prefeito, só Fortaleza. Reajuste geral. Estão com índice de LRF de 44,79. Deram 2% e mais 8,67 em dezembro. Isso aqui foi a única capital que a gente teve retorno, já tem uma definição em relação ao reajuste em 2016. O que apontou com algumas tendências João Pessoa, reajuste geral, não definido. A tendência é não conceder reajuste. Aqui, Porto Alegre, difícil cenário para ofertar inflação. Tendência de conceder de 0% a 5%. Porto Alegre. Que
mais aqui que tem alguma coisa definida? São Luís, LRF dele, 53,39. Reajuste geral, não definido. Tendência de reajuste de no máximo 3%. Então a gente não está aqui falando de uma situação de Campo Grande, uma má vontade, uma questão qualquer que possa ser colocada. Nós estamos falando de situações reais, em que oferecer 9,57% é um exercício que vai exigiria da administração nesses próximos 6 meses, porque nós temos um índice para ser apontado agora em agosto, prefeito, que é um índice que pode inviabilizar a sua própria candidatura. Quer dizer, isso é uma questão de número, não é uma questão de estar certo, é uma questão política, não é questão eleitoral. É um processo, né, prefeito, que vai acontecer dia 11. Isso. Devemos, no Congresso Nacional, está lá a decisão de um relatório. Esse relatório tem pessoas que estão dizendo lá que a Dilma não fez nada e tem pessoas que estão dizendo que fez tudo. E que não vale nada. Não vale nada essa informação de A ou de B. Vai valer o voto. Vai valer a oposição política. Não vale nada eu chegar e falar assim, 53,19 aqui em agosto, e isso está me permitido porque eu tenho um período inflacionário, porque eu está dentro das minhas condições. Não vale nada. Se tem um artigo dizendo, ele não pode dar, o índice dele não pode ser mais de 53,19. Vai para a Câmara e vai para voto. Vai para voto e está definida a sua improbidade. Então a gente toma todo esse cuidado na hora de definir efetivamente. Infelizmente, tivemos essa situação, prefeito, que acho que o Balotti pode dar a informação do que agora nós estamos sobre uma outra condição. Nós tínhamos plena liberdade até ontem de estabelecer os critérios que pudessem dar o reajuste. Tá? A partir de hoje, a situação é outra. É uma situação diferente daquilo que a gente gostaria. Lineker Ribeiro para o Capital News.